Será que dá pra gente realmente não depender da opinião das outras pessoas? Será que por mais que a gente se trabalhe, se melhore, foque em ser versões cada vez melhores de quem a gente é, um dia a gente vai chegar nesse lugar de ser completamente autêntico e verdadeiro e tanto faz qual vai ser o feedback que a outra pessoa vai dar pra gente? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal e antes de qualquer coisa eu quero agradecer todas as mensagens amorosas e acolhedoras que eu recebi no meu último vídeo. Foi muito especial pra mim receber esse feedback de vocês, já que a gente está falando, né, de opinião das pessoas, foi muito acolhedor realmente ter voltado aqui pro YouTube. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste o vídeo que eu postei aqui na semana passada. E eu queria dizer também pro pessoal aí que tá sentindo falta, se você não me segue ainda no Instagram, os links, aliás, vão ter uma série de links úteis aqui embaixo na descrição desse vídeo, não deixa de checar e me seguir por lá, porque por lá eu tô todos os dias compartilhando um pouquinho dessa jornada da consciência e do movimento de despertar para as pessoas que a gente tem o potencial de ser. E eu achei interessante trazer esse tema aqui, porque depois que eu postei o vídeo aqui no canal na semana passada e compartilhei lá no Instagram o link, né, para as pessoas assistirem, eu mandei uma caixinha de perguntas nos stories e muitas pessoas trouxeram essa questão: como é que eu faço para independer da opinião das outras pessoas? Como é que eu faço para conseguir ocupar esse espaço de verdade, de sinceridade, de honestidade, sem me importar tanto ou talvez sem ser tão atingido pelo que pensam as outras pessoas? E eu acho assim, quando a gente olha para um fenômeno que é um fenômeno tão geral, que é algo tão comum a todos nós, a todos os seres humanos, eu nunca conheci uma pessoa que fosse completamente independente do que pensam as outras pessoas a seu respeito. Eu acredito que existam duas formas da gente enxergar a situação. E a primeira delas é de um ponto de vista mais horizontalizado, que eu vou chamar aqui do ponto de vista do ego, porque é o ponto de vista de quem está envolvido na história, é o ponto de vista de quem sente, é o ponto de vista de quem teve experiências relacionadas a isso no passado, de que tem condicionamentos com relação a isso, enfim, é o ponto de vista de quem está experimentando as sensações associadas a receber uma crítica positiva ou uma crítica negativa. Mas eu sempre acredito que existe uma forma mais, talvez, construtiva da gente abordar essas questões, que eu chamo do ponto de vista do eu superior, um ponto de vista mais verticalizado, em que talvez, ao invés da gente olhar tanto para os fenômenos, para os fatos, para os acontecimentos, para as situações, talvez a gente consiga entender o processo por trás desses fenômenos. E aí eu chamo de eu superior porque é como se a gente realmente subisse num banquinho e enxergasse a situação um pouco de cima. E quando a gente enxerga de cima, a gente enxerga esse processo de uma forma mais desidentificada do que me dizem os meus pensamentos, ou talvez as minhas dores relacionadas a isso, ou talvez a lembrança que eu tenho da voz da minha mãe repetindo alguma coisa, me ensinando, me condicionando num determinado sentido. E eu acredito que seja uma perspectiva mais produtiva, porque quando a gente consegue se desidentificar dessa série de mecanismos que foram tatuados no nosso psiquismo ao longo dos anos de condicionamento que a gente viveu durante a nossa criação, a gente consegue enxergar qual é a lição que está em jogo e a gente consegue talvez ter acesso a pistas ou pequenos sinais que mostrem o que verdadeiramente está acontecendo. E para abordar essa forma mais construtiva, eu não quero usar a palavra produtiva de propósito, porque eu tenho um pouquinho de bode. O que eu percebo, né? Existe um ramo das ciências naturais e das ciências biológicas chamado psicologia evolutiva ou psicologia evolucionária. Quem me acompanha lá nas redes sociais com certeza já me ouviu falando sobre isso, porque é uma forte referência no meu trabalho e nas coisas que eu venho estudando, principalmente ao longo do último ano, quando eu me dediquei a estudar um pouquinho mais das neurociências por trás das nossas emoções e das nossas tendências de comportamento. E a psicologia evolutiva ou evolucionária, ela diz que todas as características que a gente tem, todas as tendências comportamentais ou tendências emocionais que a gente tem, todas elas foram passadas para frente ao longo de muitas gerações de ancestrais que foram, por seleção natural e por adaptação ao meio, sendo capazes de se reproduzir e de criar uma linhagem com características semelhantes. Então, se a gente tem a capacidade de se sentir ansioso, é porque os nossos ancestrais tinham essa tendência, porque antes de qualquer coisa, vamos lembrar que as emoções, elas são fenômenos bioquímicos. Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de medo, quando a gente fala de ser atingido pela opinião de uma outra pessoa, disso despertar determinadas emoções, determinadas sensações na gente, a gente está falando de circuitos bioquímicos que são acessados e que são desencadeados quando eu me enxergo nesse espelho que a outra pessoa está sendo
acontecendo para mim, e se é um feedback positivo, eu fico feliz, e se é um feedback negativo, eu me sinto desconcertado, eu me sinto envergonhado, eu me sinto inadequado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto abandonado, enfim, vocês entenderam. Se temos a capacidade para isso, não importa tanto se essa capacidade ela é adequada ao que eu estou vivendo nesse momento. É uma capacidade que eu tenho, uma predisposição do meu sistema, algo de fora serviu como gatilho e despertou o funcionamento desse sistema. Mas na época em que essa característica foi passada para frente, de alguma forma ela era importante e ela sobreviveu. A série de características que foram sendo exterminadas com o tempo, porque elas não eram bem-vindas para a sobrevivência do homem sobre a face da Terra, essas características elas foram sendo passadas para frente porque elas eram úteis em algum momento. Poxa vida, Flávia, mas então você está me dizendo que sentir ansiedade é bom, sentir fobia é bom, sentir pânico é bom? Não. Eu estou dizendo que o nosso cérebro, por mais que a gente tenha se desenvolvido muito na ciência, na medicina, na tecnologia ao longo dos últimos anos, mais especificamente ao longo do último século, o nosso cérebro é o mesmo de milhares de anos atrás. E que funciona basicamente dando vazão a 3 necessidades básicas que todos nós temos. Todos nós temos 3 cérebros, o cérebro reptiliano, que veio com a evolução lá dos répteis, que representa o nosso tronco cerebral. Todos nós temos um cérebro emocional, ou cérebro mamífero, ou o sistema límbico, que rege as nossas emoções, alegria, tristeza, medo e raiva, são as 4 básicas. E todos nós temos um cérebro que é o nosso neocórtex, que é o novo cérebro, que é o cérebro que veio com os primatas mais evoluídos, com os bípedes, enfim, até chegar no ser humano. Cada um desses cérebros cuida de uma necessidade básica. O tronco cerebral, ele cuida das nossas necessidades relacionadas à segurança. O nosso cérebro emocional, ou sistema límbico, ele cuida das nossas necessidades relacionadas a prazer, a satisfação. E o neocórtex, ele cuida das nossas necessidades relacionadas à conexão com outras pessoas. E sempre que uma dessas necessidades ela deixa de ser atendida, existe esse gatilho que nos ativa do lado de fora e nos coloca num lugar de medo, de rejeição daquela situação, com uma ativação de uma série de mecanismos fisiológicos e bioquímicos que trazem aquela sensação. Quando você recebe uma crítica negativa, você se sente de uma determinada forma. Qual é a necessidade que está sendo frustrada nesse momento? É muito importante que a gente se dê conta da necessidade. E por que essa característica de se importar com a opinião dos outros, por que isso foi passado para frente pelos nossos ancestrais? Por que isso é, de alguma forma, adaptativo ou de alguma forma favoreceu a sobrevivência do ser humano sobre a face da Terra? E aí eu te convido para fazer aqui uma viagem no tempo comigo, lá para a época dos homens das cavernas, quando a gente estava lá, sentado em roda, em volta de uma fogueira, lembrando que o homem ele era essencialmente nômade, o que significa que ele não tinha plantações, ele não criava animais, e sempre que ele encontrava uma localidade com uma condição muito favorável para a vida, seja por alimento, seja por água, seja por abrigo, com certeza aquele lugar estava sendo ambicionado, né, por outros grupos nômades também. Então, os grupos eles brigavam por conta de território, por conta de reservas naturais, por conta de segurança, não muito diferente do que é hoje em dia, né? Mas enfim. Naquela época, você ter acesso a uma fonte de água potável poderia representar a diferença entre a vida do seu grupo e a morte. Agora imagina que você está lá sentado nessa fogueira com a sua patotinha e você está de costas para um lugar escuro. E de repente aparece ali ou um animal selvagem ou um líder de um clã inimigo e você está ali distraído e você não é importante para aquele grupo. Você não está nem aí para o que aquele grupo pensa de você, você não está preocupado em atender as expectativas de ninguém, você está literalmente cagando e andando, não está nem aí. De repente esse animal selvagem aparece. Para o grupo, talvez você não seja uma pessoa agradável o suficiente para eles quererem salvar. Ou vamos supor que você foi, sei lá, fazer cocô no cantinho. Sempre tem que ter cocô, né, nos meus vídeos. Eu preciso buscar outros exemplos. Aí você foi lá, você tá lá fazendo alguma coisa no cantinho e de repente chega esse grupo adversário. Se você não tá nem aí para o que as pessoas pensam de você, se você não se esforça para ser aceito por esse grupo, se você não se esforça para ser valorizado, para ser amado por esse grupo, as pessoas elas saem
saem correndo, ninguém vai lembrar que você tá ali no cantinho fazendo alguma coisa isolado de todo mundo. As pessoas, elas simplesmente vão embora. Então, de alguma forma, se a gente se coloca numa situação de perigo intenso, e aí eu tô falando mais do tronco cerebral da necessidade de segurança ligada à sobrevivência da vida efetivamente, fica fácil da gente entender que aqueles que se preocupavam com a opinião dos outros a seu respeito, naturalmente se esforçavam para agradar a esse grupo, e nesse movimento outras necessidades iam sendo satisfeitas, como por exemplo a necessidade de sentir prazer, a necessidade de ter relações gostosas e a necessidade de conexão. Não é errado dizer que todos nós temos um lagartinho buscando a sobrevivência da vida, um cachorrinho buscando felicidade e contentamento e um macaquinho buscando a sua turma dentro da gente, porque esses nossos 3 cérebros, eles funcionam exatamente dessa forma. Então, assim, se a gente for olhar essa característica de se importar com a opinião das pessoas do ponto de vista da horizontalidade, a gente pode trabalhar nossa autoestima, a gente pode trabalhar uma série de comportamentos que podem favorecer que a gente lide melhor quando essa opinião é negativa. A gente pode trabalhar até mesmo efetivamente a nossa forma de se comunicar, né? A CNV, a comunicação não violenta, tá super em alta por causa disso, porque ajuda as pessoas a serem compreendidas e isso faz com que eventualmente o feedback do outro seja mais positivo. Mas quando a gente sobe no banquinho e enxerga essa situação com um pouco mais de distanciamento, enxergando o processo e não o fenômeno, a gente chega à conclusão que no fundo não tem nada de errado você se importar com a opinião dos outros, que todos nós nos importamos com a opinião dos outros. Todas as pessoas sentem as mesmas coisas em momentos diferentes, por motivos diferentes, mas estamos todos no mesmo barco chamado sermos humanos. Esse barco que é regido pelos nossos 3 cérebros, que é regido pelas emoções, que em alguns momentos podem sair dos eixos e aí sim é hora de você buscar ajuda quando você percebe que a sua preocupação com a opinião do outro, ela tá trazendo prejuízos para sua vida, aí sim é hora de você olhar para isso, mas vamos começar a entender que nós somos seres humanos, temos características em comum e eu não sei para vocês, mas quando eu penso dessa forma, eu me acolho muito mais nos meus movimentos, eu deixo de ter uma visão tão autocrítica comigo mesma e passo a entender que na verdade aquilo que me faz vulnerável não é algo para me afastar de ninguém, e sim algo que me aproxima e me conecta com as pessoas, que talvez se não fosse por isso, a espécie humana nem estaria por aqui mais. Eu te agradeço a atenção e se você sentir que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, não deixa de indicar. Eu te agradeço demais. É isso, gente. Tchau!